pessoal de primeiro ano, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, eu tô aqui porque esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre a civilização grega, certo? E eu resolvi explicar o conteúdo que falta, eu resolvi dividir em tópicos. Eu vou explicar por partes, porque assim fica melhor, tanto para que eu possa explicar para vocês, como para vocês entenderem, ok? E nós vamos tratar de 3 tópicos: cultura, religião e contribuições, certo? No caso, as contribuições que os gregos deixaram para nós, ok? Então, vamos ao nosso primeiro tópico. Muito bem. Sobre a cultura dos gregos, o que a gente pode aprender, o que a gente pode absorver disso tudo? O que é importante vocês saberem? Que apesar dos gregos viverem em cidades-estado, como nós aprendemos nos vídeos anteriores, eles tinham uma cultura comum. O que isso quer dizer? Eles rezavam para os mesmos deuses, eles celebravam as mesmas datas comemorativas, os mesmos festivais, certo? Então, quando se trata de cultura, apesar de serem cidades-estado diferentes, com a sua própria forma de governo, com suas próprias leis, apesar de serem diferentes, mas em relação à cultura, era uma cultura comum para todas elas, certo? Então, em relação à cultura, a Grécia era uma só. Bom, vocês desculpem o barulhão que vocês ouviram agora há pouco, porque na hora que eu estava terminando uma partezinha do vídeo, passou alguma coisa, fazendo uma zoada tão grande. Eu nem sei se vocês escutaram a última parte falando sobre a cultura. Mas vamos lá. O nosso próximo assunto é sobre religião, certo? E da história grega, da civilização grega, eu acho que essa é a parte mais divertida, porque quando nós falamos de religião na Grécia Antiga, nós também nos remetemos à mitologia da Grécia. Bom, a religião grega, ela era como as das outras civilizações que nós já estudamos antes. As civilizações daquela época, as civilizações mais antigas, boa parte delas eram politeístas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. Então, para essas pessoas, como é que funcionava o lance? O lance era o seguinte: você não dava para você pedir tudo o que você queria para um deus só. Entenderam? Por exemplo, se você queria sorte na guerra, então você tinha que rezar para o deus da guerra. Se você queria sorte no amor, você tinha que rezar para a deusa do amor. E assim por diante. Então, se você queria uma coisa específica, tinha um deus para aquilo ali. Eles tinham essa crença, né? E das divindades gregas, né, mais conhecidas, nós temos Zeus, que é o supremo do Olimpo, né, o supremo governante do Olimpo. Depois nós temos Poseidon, o deus dos mares. Temos Hades, que é o senhor do submundo, da terra dos mortos. Por que eu comecei com esses 3? Porque esses 3, eles têm uma história muito interessante. Eles são filhos de um titã chamado Cronos, e tinha uma profecia, né, que o Cronos ele ia ser destituído do seu trono por um dos seus filhos. Então, o que o Cronos fez? O Cronos foi lá e engoliu os filhos. Sério. Ele pegava filho por filho e engolia. Simples assim. Mas Zeus, por causa da mãe dele, né? Zeus conseguiu escapar. Ela escondeu ele, né? Muito tempo depois, o Zeus volta, salva os irmãos dele e tira o pai dele do trono. E se torna o governante do Olimpo. E esses 3, eles são importantes porque Hades e Poseidon ajudaram Zeus nesse lance com o pai deles, certo? Logo depois desses 3 deuses, nós temos Hera, a esposa de Zeus, que também governa o Olimpo.
ela é conhecida como protetora das famílias e dos casamentos. Depois nós temos Ares, o deus da guerra, um deus bastante cultuado por todas as cidades-estado gregas, né, durante os conflitos, rezavam para ele, prestavam homenagens e tudo mais. Essa situação mudou, pessoal, quando nasceu a Atena. Atena é conhecida como deusa da sabedoria, mas também é conhecida como a deusa da guerra estratégica. Isso quer dizer o quê? Que Ares, a partir daquele momento, tinha alguém que ia bater de frente com ele todas as vezes. E era o que acontecia. Como a Atena era mais cabeça, mais esperta, ela conseguia juntar cérebro e músculos. Então, ela sempre vencia os conflitos com Ares, certo? Aí ficou da seguinte forma: os atenienses passaram a rezar para Atena e os espartanos continuaram rezando para Ares, o que fez acirrar ainda mais as disputas dessas duas cidades-estado, Atenas e Esparta. Esses são os deuses mais conhecidos, que se ouve falar mais, e os mais cultuados na época. Mas não quer dizer que fossem os únicos, haviam outros. Apolo, o deus do sol, havia Afrodite, a deusa do amor, Ártemis, a deusa da caça. Então, o panteão de deuses gregos era muito vasto, certo? Não dá pra gente entrar em detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas não dá pra gente falar da religião, no caso da mitologia grega, deixando os heróis de fora, né? Afinal de contas, boa parte das histórias mais... como é que eu vou dizer? As histórias mais cheias de aventuras envolvem os heróis. Desses heróis mais famosos, nós temos o Hércules, né? Que é filho de Zeus, com uma mortal, né? E ele nasceu com uma força enorme. Então, ele ficou famoso por causa dos seus 12 trabalhos, né? Que eram tarefas que pessoas comuns não podiam fazer. Somente alguém como ele, com a força que ele tinha. Outro herói muito famoso, pessoal, é o Perseu. O Perseu, ele ficou famoso porque derrotou 2 monstros, né? Primeiro, ele derrotou a Medusa, ele cortou a cabeça da Medusa, que era uma górgona com os cabelos de serpente, que o olhar dela podia transformar as pessoas em pedra. Muito cabuloso. E aí, o que ele fez depois? Ele pegou a cabeça dessa Medusa, né? E com ela, ele matou um outro monstro chamado Kraken. Para vocês que acham que aquela história do filme A Fúria de Titãs é só filme, não, gente. Se baseia no mito mesmo do Perseu. Ele transformou o monstro Kraken em pedra, certo? Então ele matou 2 monstros. Depois nós temos o Teseu, que é famoso por ter matado o Minotauro, que era um monstro que tinha um corpo de homem e a cabeça de um touro, que ficava dentro de um labirinto na ilha de Creta. Como foi que ele derrotou esse monstro? Ele amarrou um barbante na cintura, né? A outra ponta do barbante ele amarrou do lado de fora do labirinto. E saiu com um rolo de barbante adentro do labirinto. Foi lá, encarou o monstro, matou ele, depois com a ajuda do barbante que ele tinha amarrado na cintura, ele caiu fora do labirinto. Vendo só que gênio? Teseu é um gênio. Aí o que acontece? Esses caras, esses heróis, além deles serem semideuses, né? Porque todos esses que eu falei para vocês, eles são filhos de deuses com mortais. Além deles serem semideuses, eles eram muito espertos, tinham muita inteligência. Então, os deuses, eles também gostavam de favorecer os mortais que conseguiam sair dos seus problemas sem estar recorrendo tanto a eles, né? Bom, pessoal, isso foi sobre a religião, a mitologia e alguns heróis. Agora, vamos para o nosso próximo assunto. Bom, pessoal, o nosso último tópico são as contribuições. O que os gregos deixaram para nós de tão interessante? Bom, para começar, a arquitetura, né?
Afinal de contas, vocês imaginam como deve ter sido difícil eles construírem aqueles templos, aquelas coisas monumentais naquela época sem os recursos que tem hoje. Mas mesmo assim eles construíram e ficou tão bem feito que essa arquitetura, né, ela é utilizada até os dias de hoje em grandes construções, certo? A segunda coisa que eles deixaram pra gente, eu acredito que pode ser em relação à arte. A pintura, o teatro, especialmente o teatro. Por que o teatro, pessoal? Afinal de contas, foi na Grécia, foi no teatro grego que surgiu as máscaras da comédia e da tragédia. Então, nós devemos o grande símbolo do teatro, que essas duas máscaras acabaram se tornando o símbolo do teatro, nós devemos isso aos gregos. Depois, nós temos a filosofia. Cara, não dá para falar sobre as contribuições dos gregos sem falar da filosofia. Tenho certeza que o professor PC já falou desses caras para vocês. Se não falou, ainda vai falar, porque não tem como falar de filosofia na Grécia Antiga sem citar os nomes de Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros. A filosofia nasceu na Grécia Antiga e é uma das melhores contribuições que os gregos poderiam ter deixado para a gente, porque a filosofia, pessoal, nos ensina a pensar. E isso os gregos faziam. Os gregos antigos faziam muito bem. Depois da filosofia, nós podemos dizer também uma outra coisa muito importante. Os Jogos Olímpicos. Cara, vocês têm noção do quanto os Jogos Olímpicos eles eram importantes quando foram criados na época? Para vocês terem uma ideia, o lance era que as guerras paravam quando chegava a época dos Jogos. Os Jogos paravam as guerras, gente. Vocês não têm noção. Cidades-estado como Atenas e Esparta, que eram inimigas declaradas, tinham que parar, tinham que cessar os combates durante a celebração dos Jogos. E essa prática acabou pegando, então sempre que era época de Jogos Olímpicos, as guerras eram canceladas. E os Jogos Olímpicos, principalmente por causa dessa iniciativa, é por isso que os Jogos Olímpicos ainda acontecem. Não que hoje seja como antigamente quando eles foram criados, não dá para você imaginar hoje uma guerra sendo parada por causa de Olimpíadas. Mas só por conta desse espírito olímpico, de você pensar muito mais na celebração do que nos combates, já valia a pena. Depois nós temos a medicina. Pessoal, vocês têm ideia de como devia ser complicada a vida do pessoal naquela época sem a medicina? Poxa, você praticamente contava com a sorte. Se você ficasse doente, pensem aí, você fica doente e não tem médico, você não sabe o que fazer, a única coisa que você pode fazer é rezar para os deuses para que eles te curem. Se eles estiverem de bom humor, você sai numa boa. Se não estiverem, Hades vai estar esperando por você nos portões do submundo quando você morrer. Era assim que funcionava. Mas quando surgiu um cara chamado Hipócrates, aí a história mudou de figura. O Hipócrates aprendeu a curar as pessoas. Ele começou a prestar atenção nos sintomas, nas doenças, começou a desenvolver antídotos e tudo mais, e começou a ajudar essas pessoas doentes. Tanto que hoje, pessoal, os médicos, os futuros médicos, quando estão se formando, eles fazem o famoso juramento de Hipócrates. E por último, mas não menos importante, temos a história, pessoal. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não fosse esse cara, eu provavelmente não estaria aqui sentada fazendo esse vídeo e tendo essa conversinha com vocês, ou então eu não estaria numa sala de aula dando aula. Sabem de que eu estou falando? Eu estou falando de um cara chamado Heródoto. O Heródoto, ele é conhecido como o pai da história. É lógico que a história teve muitos caras importantes como o Heródoto, mas que tenha levado esse título, somente ele. Então, como vocês podem ver,
a história da civilização grega, ela é riquíssima, pessoal, riquíssima. Dava para fazer um vídeo aqui de horas falando sobre isso, mas infelizmente não tem como. Mas eu espero que vocês tenham gostado, certo? Desse vídeo. Eu adorei fazer essa jornada com vocês pela cultura, pela religião, pelas cidades-estado gregas, pela civilização grega em si, certo? Espero que vocês também tenham gostado. E não esqueçam de dar o likezinho de vocês, de se inscreverem no canal. Vamos colocar uma meta aqui, certo? Vamos colocar uma meta aqui. Se esse videozinho bater 100 likes, 100 likes. Olha que eu tô pedindo pouco. Tem um bocado de youtuber aí que pede não sei quantos mil. Eu só quero 100. Tá vendo? Se esse videozinho bater 100 likes, eu faço um só falando sobre a origem dos deuses gregos para vocês. Com a história, com mitologia, com imagens para vocês. Se esse vídeo bater 100 likes, eu faço um vídeo só sobre os deuses gregos e histórias da mitologia. Beleza? Então, deem um likezinho de vocês, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchauzinho, gente. Bons estudos.